Olá pessoal, vou continuar falando aqui do surgimento da Bíblia, Conrad Smith, e aqui tem um capítulo na página 203, que ele vai falar da Septuaginta. A Septuaginta é uma tradução da Torá hebraica, 5 livros de Moisés, para o grego. O termo Septuaginta, usado no grego para 70, refere-se à grandeza arredondada para as 72 pessoas que, segundo a lenda, subscrevem como responsáveis por essa tradução. Posteriormente, o nome Septuaginta foi expandido para englobar também outros escritos judaicos para o grego, bem como outros escritos judaicos redigidos em grego. Na tradição cristã, Septuaginta designa o Antigo Testamento grego. Tá? Ela é empregada nesse sentido para o Antigo Testamento grego pela primeira vez, mais ou menos ali no século II, pelo Justino. Tá? Os inícios da Septuaginta estão intimamente ligados ao judaísmo de fala grega em Alexandria. Foi ali que ocorreu o projeto de tradução na época do reinado de Ptolomeu II Filadélfo, lá por volta que ele viveu de 282 a 246 a.C., no Egito. Com isso, a Septuaginta é simultaneamente a mais antiga tradução dos escritos bíblicos para outra língua. Sobre sua causa e origem, relata assim denominada Carta de Aristeias, escrita provavelmente na segunda metade do século II a.C. Então, essa carta vai falar dessa construção da Septuaginta. De acordo com ela, a iniciativa partiu do responsável pela Biblioteca de Alexandria, Demétrio de Faleron, que teria sugerido ao rei preparar uma versão grega da obra sobre a lei judaica para a grande biblioteca de Alexandria. De acordo com a imaginação lendária de Aristeias, o rei seguiu a sugestão e dirigiu-se com um pedido correspondente ao sumo sacerdote de Jerusalém, que em seguida enviou 72 estudiosos para Alexandria, 6 de cada tribo de Israel, para realizarem ali a obra de tradução. Eles foram recebidos pelo próprio rei imediatamente após sua chegada. No centro de apresentação, contudo, não consta a descrição do trabalho de tradução propriamente dito. Sua conclusão em 72 dias é constatada muito mais só na última parte da carta, em que simultaneamente é notificado ser ela imutável a partir daquela data. A parte principal do texto é, ao contrário, tomada pela descrição detalhada de um banquete com duração de 7 dias, no qual o rei teria debatido com os tradutores judeus a forma correta de se conduzir a vida. Sobre o surgimento da Septuaginta, também relata o historiador judeu Aristóbulo, igualmente no século II a.C. Mais tarde, a lenda da tradução da Carta de Aristeias foi ainda mais paramentada pelo estudioso Filon de Alexandria, que também vivia e atuava em Alexandria. De acordo com ele, os tradutores, embora trabalhando para cada qual para si, teriam chegado a traduções exatamente idênticas, segundo Filon de Alexandria. Flávio José, em Antiguidades Judaicas, no capítulo 12, de 11 a 118, ele fala que, assim como também autores cristãos, como Justino, Irineu, Clemente de Alexandria e Tertuliano, eles também falam dessa carta de Aristeias. Tá? Na pesquisa aqui do Conrad Smith, foi admitido por muito tempo que o relato da carta de Aristeias não possuía valor histórico, em virtude de seu caráter lendário. Isso é o que a pesquisa havia admitido. O surgimento da Septuaginta não teria sido proposto pelo rei Ptolomeu, mas deveria ser procurado nas necessidades do judaísmo alexandrino. Alexandria foi fundada em 330 a.C. por Alexandre o Grande. Era uma importante metrópole cultural, científica e religiosa, que tinha importantes instituições científicas, como o museu, uma espécie de centro de estudos, e a famosa biblioteca. Tá? Por essa razão, o surgimento da Septuaginta, dois fatores provavelmente se complementaram. De um lado, a peculiaridade religiosa, cultural e científica de Alexandria, fomentada pelo lado político e administrativo. E, de outro lado, o interesse do judaísmo alexandrino de não empregar unicamente suas tradições e escritos para suas próprias assembleias e para leitura, mas de também inserir no discurso social e intelectual de Alexandria. Dessa maneira, a situação específica de Alexandria fez surgir uma tradução da Torá para o grego como aquela língua que, desde as conquistas de Alexandre o Grande,
havia se tornado língua predominante na região do Mediterrâneo. Por isso mesmo, a importância da Septuaginta ultrapassa em muito o contexto de Alexandria. Assim sendo, a Septuaginta gozava de grande reconhecimento do judaísmo de fala grega. Isso só mudou depois que o judaísmo foi reformado com o judaísmo rabínico, após a destruição de Jerusalém e do templo, concentrando-se nos escritos hebraico e aramaico. Então, dali, a Septuaginta passou a ser mais considerada ali pelos cristãos mesmo, né? Os judeus meio que deixaram de lado. Fala mais aqui na página 356, ele fala mais um pouquinho. A Septuaginta tornou-se parte da Bíblia cristã como o Antigo Testamento, enquanto o judaísmo criou novas traduções gregas ou revisões que se orientavam mais estreitamente pelo texto hebraico. Além disso, elas se abstiveram de reproduzir o nome de Deus como Kyrios, Senhor, o que no texto cristão poderia sugerir uma equiparação do Senhor Jesus Cristo ao Deus da língua hebraica. Acrescente-se ainda que o judaísmo, não por último, como reação ao emprego cristão da Septuaginta, se referia diretamente ao texto hebraico da Bíblia, que dentro dele adquiriu sua forma normativa. Então é interessante que os judeus, né, depois aí de um tempo, depois do movimento rabínico, né, que começou ali no começo do século III, né, eles começaram a ter suas próprias versões de grego, não aceitaram essa versão lá de Alexandria como sendo muito contaminada. Né? Agora, com relação a ser contaminada, o que ele diz sobre o conteúdo aqui? Ele fala um pouco aqui, ó, na página 161, ele diz assim, as diferenças entre a Torá hebraica e a grega são comparativamente pequenas. O texto grego difere no hebraico em algumas passagens, de Êxodo, do capítulo 35 ao 40, de modo que se pode pressupor que o acervo textual da Torá estava concluído em sua essência já em época pré-helenística. Bom, então é isso que tinha que falar aqui sobre a Septuaginta. Muito obrigado, então.